Bom dia, meus amados, graça e paz para você que está aí do outro lado, nos acompanhando nesta quinta-feira. Bendito seja o Senhor, que tem nos proporcionado muitas graças. Quinta-feira, dia de adoração, 23 de abril de 2020. E voltamos para nós estudarmos um pouquinho sobre o Espírito Santo na vida do povo de Deus. E hoje nós vamos ler o livro de Juízes, capítulo 3, versículo 10, e uma sequência do capítulo 6, versículo 34, 11, 29, 13, 25, 14, 6 e 19, 15, 14, 16, 20. Vamos ler um pouquinho de o Espírito Santo da capacidade de força espiritual para lidar. Força para lidar. Então vamos começar aqui no capítulo 3 de Juízes. O que é que ele fala para nós hoje? Vamos lá? Você que está aí conosco. O povo de Deus tinha pecado. O povo de Deus tinha feito o que era contra a vontade do Senhor. E o que acontece? O povo se desvia de Deus e vai buscar algo que não vai preencher a vida deles. Então, no capítulo 3, versículo 7, diz assim: os israelitas cometeram o que é mal aos olhos do Senhor. Deixa eu parar aqui um pouquinho para explicar uma coisa aqui interessante. Quando você lê na Bíblia a palavra mal com U, foi o mal que a pessoa fez. A pessoa fez o mal para outra, é mal com U. Quando você lê na Bíblia a palavra mal com L, é mal das trevas. Tá bom? Passar isso que eu aprendi há muitos anos. E muito bom a gente aprender essas coisas, porque a gente vai discernir qual é o mal. E continuando. O que era mal aos olhos do Senhor, esqueceram do Senhor seu Deus e servindo aos ídolos de Baal, de Astartes. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele os deixou cair no poder de Causo, Retuino, rei dos Arom, na Mesopotâmia. Os israelitas ficaram submetidos a Cusa, rei Zatúnio, durante 8 anos. Então clamaram ao Senhor, que fez surgir um Salvador, os libertar. Otoniel, filho de Cenésio, irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor veio sobre ele, que o tornou juiz de Israel. Quando saiu para a guerra, o Senhor os entregou Cazu, Ratunuel, rei de Arom, e Otoniel subjugou. O país ficou em paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Senúzio. Vamos para o capítulo 6, versículo 34. Juízes 6:34. Nós vamos entender o que o povo de Deus faz. Deus faz a vocação de Gedeão. Vamos ler essa passagem que é muito interessante. Essa é uma das muito interessante. E Juízes 6:34 fala assim para nós: olha, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão, e ele tocou a trombeta e convocou a casa de Abisael para que o seguisse. E enviou mensageiro a todas as tribos de Manassés, que também o seguiram. Do mesmo modo, enviou mensageiro à tribo de Azer, Zabulon, Neftali, que foram juntar-se a ele. Nós vamos encontrar aqui nessa parte, vamos para frente. Gedeão foi um homem que foi escolhido por Deus, porque ele pediu a Deus uma prova. Deus chamou ele para uma libertação do povo de Deus, e Deus disse assim: olha, vai, eu vou estar contigo. Ele disse: se o Senhor estiver comigo, eu peço que o Senhor faça com que este couro fique molhado todinho durante a noite. E o Senhor fez.
No outro dia ele disse, agora eu não quero mais que o couro fique molhado, eu quero que fique por fora, mas o couro não. E Deus atendeu aquilo que ele tinha feito. Nós encontramos lá em 1 Reis que ele vai com o poder do Senhor à frente. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gedeão. Lá no capítulo 11, versículo 29, vai falar assim, 11, 29. O Espírito do Senhor veio sobre Jéfete. Este atravessou Galabe e Manassés, passou por Naphtali e Gabane, onde marchou contra os amonitas. Jéfete fez um voto ao Senhor, dizendo, se entregares os amonitas em minhas mãos, a primeira pessoa que sair da porta da casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar, vencedor sobre os amonitas, pertencerá ao Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Gente, eu não vou ler esse capítulo aqui, mas depois vocês podem ler o que esse homem fez, um voto a Deus, e quando ele voltou para casa, depois da alegria que ele teve da vitória, a primeira pessoa que ele encontrou foi a filha dele. E como ele tinha feito um propósito, ele sacrificou a filha para cumprir aquilo que ele tinha falado. Não que Deus quisesse, mas ele fez, diz assim, a primeira pessoa que chegar na minha frente eu ofereço a Deus. E você pode ler esse capítulo que é muito interessante. É muita dor para um pai, mas como ele era um homem de Deus, ele cumpriu o que Deus falou. Ele estava cheio do Espírito Santo, viu? Eu não posso dizer que nessa parte que ele falou assim, se Deus fizer, eu vou dar isso. Então ele sacrificou a filha. Vamos deixar em stand-by essa história. Vamos para o capítulo 13, versículo 25. 13 e 25, onde nos fala assim, o Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan, entre Sará e Estaol. Nós encontramos aqui o Espírito do Senhor deu força ao seu povo, deu força a Sansão. E Sansão, o menino, cresceu e o Senhor abençoou. E o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. Vamos lá para o capítulo 14, versículo 6. Capítulo 14, versículo 6, nos fala assim. O Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, sem nada na mão, esquartejou o leão, como se fosse um cabrito, mas não cortou aos pais o que fizera. Capítulo 14, versículo 19. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele desceu a Escalon, matou ali 30 homens, despojou-lhe e deu-lhe as mudas de roupa aos que adivinharam o enigma. Nós encontramos nesse texto de hoje, queridos, Deus dá força aos seus servos. Deus dá resposta aos seus servos. Quando você invoca a Deus, Ele lhe dá resposta. Hoje nós vamos parar nesses textos aqui. Mas é interessante porque a palavra do Senhor, ela está sobre cada um de nós. E Deus dá ao seu povo a autoridade. Deus dá sobre o seu povo o poder do seu Espírito Santo. Por isso nós encontramos o Espírito Santo dá força a Gedeão para vencer. Gedeão que vence as batalhas. Gedeão que é o homem cheio de Deus. Depois Deus dá forças também através do seu Espírito a Sansão. Homens que tiveram um grande respaldo na sociedade daquele tempo e não, vamos dizer, e não menos hoje, que também eles fazem parte dessa história, porque nós encontramos Gedeão que venceu, que derrubou o altar do pai dele, dos deuses que o pai dele adorava, e perguntaram quem foi? Disse, foi, Gedeão. Gedeão vence. Gedeão tem força. Se você for ler
essa passagem todinha, você encontra o que é que Gedeão faz. Gedeão derrota os madianitas, porque Deus deu os 22.000. E desse povo todo, Deus vai dizer a Gedeão, é muita gente, Gedeão. Manda que quem tiver com medo volte para trás. E voltaram, não é? Vários homens. Eu vou ficar se devendo o tanto que voltaram, mas era 32.000, voltou 22. E Deus disse para ele assim, ainda é muita gente. Era então 22.000 homens da tropa voltaram, enquanto só 10.000 ficaram. Nós encontramos nesse texto o que Deus faz quando um homem está cheio do Espírito Santo. 32.000. Gedeão disse assim, portanto, dá esse aviso, Deus disse para ele, dá esse aviso a todo mundo, quem estiver com medo e tremer, que volte e se retire do monte Gabim. Então 22.000 homens da tropa voltaram, enquanto só 10.000 ficaram. O Senhor tornou a falar a Gedeão, ainda há gente demais, manda descer a água lá, eu farei a seleção para ti. Quando eu te disser, este vai contigo, este irá. E quem eu disser, este não vai contigo, ele voltará. Gedeão mandou que o povo descesse até a água, e o Senhor disse, põe de lado quem lamber a água com a língua, como faz o cão, e os que beberem, ajoelhado, põe do lado. Os que lamberam a água, levando a boca com a mão, foram 300. Todo o resto do povo bebeu a água ajoelhando. O Senhor disse a Gedeão, eu vos salvarei com os 300 homens que lamberam a água, entregando-se os madianitas em tuas mãos. E todo o resto do povo foi para casa. Deus dá a ele uma graça. Eu só quero, para a gente parar por aqui, por que foi que voltou esse povo para trás? De 9.700 homens, porque voltaram? Quando eles baixaram a cabeça, tiraram o foco do que estava vivendo. Então o inimigo poderia chegar e derrotá-los. Quantas vezes também nós deixamos de pedir o Espírito Santo e o inimigo vem e tira aquilo que Deus está semeando no nosso coração. A nossa perseverança, a nossa vida de oração. Quanto de nós que deixamos de orar? E aí perdemos o foco da vida espiritual. Você lê nesse texto de ver Gedeão, que estava com 32.000. 22.000 voltaram da primeira vez. Quem tiver com medo, volta para trás. Mas Gedeão era um homem cheio do Espírito Santo. Nós encontramos depois, no livro de Juízes também, Sansão, um homem cheio do Espírito Santo. Mas Gedeão, eu termino com Gedeão falando para mim e para você, que muitas vezes nós também somos chamados para servir a Deus, mas nós temos tanto medo de servir a Ele, somos como aqueles homens que sumiram, que voltaram para trás, ou que ficamos com medo daquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Que no dia de hoje nós possamos dizer, Jesus, eu estou aqui, dai-me o Teu Espírito Santo, pois eu quero entender, eu quero ouvir o que o Senhor tem para nós. Amém? Não sei se está ajudando você esse estudo. Se você acha que está ajudando, né, dá uma resposta para nós lá no nosso canal no YouTube, em Sintonia com Deus, se inscreve lá, ou manda no nosso WhatsApp 82998000722. O que é que você acha que a gente tem que fazer mudar? Tá bom? Então vamos lá. Dê a sua opinião, é muito importante para que nós possamos continuar evangelizando. Mas nós vamos seguir nesse estudo, até Pentecostes, nós vamos seguir aqui um estudo que falando da palavra de Deus, sempre pegando alguns profetas, e Deus dá força ao seu povo. Que você tenha um dia abençoado, uma quinta-feira cheia na presença do Senhor. Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Não se esqueça, não curve a sua cabeça olhando de lado e perdendo foco, mas erga a sua cabeça, porque Jesus é o Senhor. E Ele pode tudo quando nós damos permissão para que Ele entre nas nossas vidas.
Graça e paz, Deus os abençoe.